Está começando mais um MSPcast, o podcast do prestador de serviço de TI, e hoje temos um assunto muito diferente para tratar aqui. Não é sobre tecnologia, mas é um assunto que também faz parte do dia a dia e da vida do prestador de serviço de TI. E vou contar um segredo aqui para vocês também. Eu sou cliente dessa empresa. Bruno Busanelli, como PJ, é um cliente do cara que a gente vai trazer aqui hoje para vocês. Olha, eu tenho uma outra coisa para dizer. Eu me tornei também há 2 meses. Inclusive, acho que a gente podia negociar, hein? Vamos negociar os descontos aí. Muito bom, Bruno. E a gente vai conversar com o Diego, da Contabilizei. Ele que, além de ser contador, que acho que é a parte menos importante da vida dele, ele é um grande passeador. Gosta de viajar, visitou até o Marrocos. Depois eu quero saber como que foi essa viagem, Diego. E, além disso, eu descobri que você é chefe de cozinha profissional, mas só de final de semana, alternados ainda, né? Exatamente, chefe profissional de cozinha amadora. Chefe profissional de cozinha amadora. Adorei isso. Adorei. Inclusive, se fizer alguma coisa diferente, pode me chamar, tá? Eu tô com fome. Opa, você quer ser degustador dele? Eu adoraria. Adoraria. Eu já me ofereci antes para outras pessoas e ninguém cumpriu a promessa. Então, espero que você não fale comigo. E espero que eu passe no teste, né? Na degustação. Bom, e para quem não lembra também, a Contabilizei estava presente no MSP Summit, fizeram várias ativações lá com os nossos clientes. Acho que muita gente lembra dessa empresa, dessa marca. E a gente trouxe aqui hoje para conversar com a gente o Diego. É isso. Diego, muito prazer, muito obrigado por topar participar do MSPcast, obrigado pela parceria com a Contabilizei. E é isso, se apresenta direito pro pessoal, porque você não é só chefe de cozinha profissional amador, né? Exato. Bom, me apresentando, além de contador, né, como foi dito, né, eu sou, enfim, responsável hoje pela área de assuntos regulatórios e auditoria interna da Contabilizei, né, e fora, né, no tempo livre, né, eu procuro, né, cozinhar, acho que é uma forma de relaxar, uma forma de extravasar, ter por perto família, amigos, né? Acho que é algo bacana que ajuda a me relaxar, não pensar em balanço, imposto de renda, imposto, nada disso, né? Porque isso também estressa uma hora, né? Lidar é mais fácil do que lidar com comida imposto, é muito né? mais fácil, né? Então, como você disse, eu costumo cozinhar nas horas vagas, né? Então, assim, sou obcecado, né, por programas de culinária, e acho que ajuda eu a exercitar um pouco dessa minha criatividade na cozinha, né, para aquecer os corações, né, e paladar das pessoas que estão junto e à minha volta. Imagina Diego em início de carreira, eu acho que ele ficava lá, Ana Maria Braga passando na TV, né? Enquanto ele assistia Ana Maria Braga, deixa eu conferir esse imposto de renda, pessoa física, que bem início de carreira, né? Fazendo imposto de renda ali todo ano pra fazer uma grana extra. Se eu já fico maluco quando eu tenho que fazer um imposto de renda por ano, imagina ele que vê isso de inteiro. Pois é, viu? Nem me fale. Bom, mas só cozinhar não é só o que eu faço da vida, né? Eu também faço outras coisas e um dos meus hobbies é viajar. Adoro viajar, estabeleci como meta de vida que ao menos 1 ou 2 vezes no ano eu faço uma viagem assim legal. Bacana, legal, né? E eu te perguntei antes da gente começar qual foi o lugar mais diferente, você me respondeu Marrocos. Como Exato. foi? Bom, existe toda uma crença, né, de que, né, Marrocos é um lugar bonito, tem vários templos, né, tem uma cultura bacana, e de fato tem isso, né, mas para mim que gosta bastante de cozinhar, uma das coisas que me levaram também ao Marrocos é poder conhecer, né, os mercadões, né, e lugares assim onde tem os temperos mais diferentes para cozinhar, e eu acabei indo para esse mercadão, só que chegando lá, né, a surpresa não foi tão boa assim como eu esperava. Primeiro porque é um mercadão a céu aberto, né? As pessoas assim acabam fazendo toda a parte de comercialização, venda de temperos e tudo mais, mas é um lugar muito sujo, assim, muito sujo mesmo, né? E assim, o que me deixou mais triste, que ao entorno tinha muita pobreza, né? Então assim, tinha uma discrepância muito grande entre o que você via dos templos lindos, maravilhosos, né? E aquilo que você via ali, especialmente no entorno ali do mercadão. Então assim, foi um misto de decepção e realização ao mesmo tempo conhecer Marrocos. Eu acho que é comum, tem até inclusive uma síndrome vinculada a esse tipo de pensamento, só que em Paris, que as pessoas têm um tipo de, sei lá,
criaram um termo para isso, de que você fica tão entusiasmado em ir para Paris, quando você chega lá, você tem uma decepção tão grande. Eu sou prova viva disso, cara. A quantidade de pessoas em situação de rua em Paris é absurdo. Você dá 3 passos longe da Torre Eiffel, você está num outro lugar completamente diferente. Tipo, o glamour acaba na O realidade. glamour acaba, exato. Acho que esse é o ponto. Acho que por isso que eu falei um pouco de decepção, porque o glamour é ofuscado por isso. Mas agora eu quero saber, fiquei curioso, qual foi o lugar que você mais gostou, então, de ter ido? O lugar que eu mais gostei Corresponde Até porque a gente vai falar de expectativas. turismo nesse episódio. Sim. Isso é uma surpresa para todo mundo que está acompanhando a gente na brincadeira. Como declarar seu imposto no turismo, é isso? Por incrível que pareça, e fazendo um contraponto, foi Paris à noite. Paris à noite, acho que foi o lugar mais bonito que eu Conhecido já como Cidade de visitei. Luz, né? Cidade de Luz, exato, né? Então, acho que eu tenho uma memória, já tem uns 5, 6 anos que eu fui, e assim, parece como se fosse algo vivo, como se eu estivesse lá nesse exato momento, toda vez que eu penso. Que legal. Que legal. E é isso, a gente consegue economizar dinheiro com imposto para viajar mais e obrigado, agradecemos o episódio, foi incrível. Mas, ó, para viajar pra caramba, e isso é importante, pra gente viajar pra caramba, a gente precisa ter uma organização do nosso dia a dia, uma organização financeira, uma organização dos nossos negócios, que exige, então, de todo mundo que está acompanhando a gente, que a gente consiga resolver coisinhas que a gente vai deixando de lado e que depois nos impedem de ter essa tranquilidade. E acho que uma das coisas que mais atormentam os prestadores de serviço, e atormentam porque eles não fazem ideia de como funciona, é a questão tributária, é a questão fiscal, é a questão contábil. E esse talvez seja uma das excelentes oportunidades, uma das melhores oportunidades que cada um dos nossos espectadores aqui, ou o pessoal que está ouvindo, ou que está assistindo, vai ter para diminuir um pouquinho essa ansiedade, diminuir um pouquinho essa falta de conhecimento e de alguma forma poder melhorar esse lado da empresa. E aí sim ficar muito mais tranquilo até para viajar para Marrocos, vai? Sim, porque você vai economizar um bom dinheiro, né, com a ajuda de um contador, e você vai ter dinheiro para ir para Marrocos ou para qualquer outro lugar que você queira. Eu acho que o ponto também que é importante é a gente entender que, cara, talvez não seja você a pessoa ideal para fazer tudo dentro da sua empresa. Precisa ter um parceiro, um apoio, alguém que vai estar lá do seu lado te orientando, buscando a melhor alternativa aí para os problemas contábeis que você possa ter. Porque eu acho que muito da mentalidade dos nossos clientes é eu tenho que resolver tudo sozinho. Então, desde a parte comercial, técnica, marketing, financeira, contábil, o cara evita ao máximo buscar parceiros que possam suportá-lo nessa jornada. Eu acho que a gente conseguir agregar esse hub de empresas que pode dar esse background para o prestador de serviço, eu acho que faz total sentido, principalmente para os nossos clientes que estão começando agora, estão montando a empresa agora, que tem aí uma trajetória e um desenvolvimento pela frente, para que a gente possa, não diretamente, mas conseguir conectá-los com outras empresas como a Contabilizei em suportar o desenvolvimento dessa operação. E deixa o cara focar no que ele é bom. Exato. Né? Foca só naquilo e conta com parceiros. Excelente. Agora, a gente está falando disso tudo e em meio a todas as brincadeiras, isso que o Bu falou é muito real. E aí entra um ponto de diferenciação entre o assunto contabilidade e outros assuntos que você levantou. Porque eu não sou obrigado por lei a contratar um consultor de vendas, eu não sou obrigado por lei a contratar um consultor de marketing ou um consultor de CS ou qualquer coisa nesse sentido. Mas eu sou obrigado por lei a contratar um consultor de tributos, que é o contador. Então existe uma diferenciação e talvez isso tenha criado um asco, uma raiva do pequeno empresário, porque ele se sente obrigado a isso. E uma vez que ele se sente obrigado, ele busca o mais barato, o mais simples, o que ele tenha menos transtorno e não consegue enxergar o valor de ter essa consultoria, de ter esse apoio, né? Eu acho que essa é a única diferença e talvez piore um pouquinho para vocês, né? Sim. É uma diferença que gera um problemão. Tem que lidar com o cara que não quer pagar o que ele está pagando, né? Mas vamos partindo disso, assim, Diego. Como que a gente lida com isso? Existe uma obrigatoriedade no Brasil, não sei se em todos os países, mas existe uma obrigatoriedade. Eu, como empresário, sou obrigado a ter um contador. Isso para garantir para a Receita Federal que vai ter alguém me auxiliando no pagamento do meu imposto. Bom, a verdade é que ninguém gosta de pagar imposto, né? Para começo de conversa, né? Acho que, exemplo do Brasil, muitos países, né, o pagamento de imposto é compulsório, não é uma opção, né? É uma obrigação. A questão, acho que muito do que você trouxe é por conta daquela sensação de que, eu estou pagando imposto, mas como isso está sendo retornado para mim como cidadão, né, como contribuinte, né?
A gente sabe, né, que nós temos diversos problemas sociais, econômicos, políticos no Brasil, a exemplo de outros lugares, mas não entrando nessa questão, né, o imposto ele tem um propósito de financiar, né, boa parte do que é oferecido para a população em termos de saúde, enfim, benefícios sociais e por aí vai. É importante, né, trazer aqui também que, né, não necessariamente todo empresário, empreendedor é obrigado a ter um contador. Tá? E aí vem a diferença, né? Hoje no Brasil a gente tem basicamente 3 grandes regimes tributários. O que é regime tributário? É uma sistemática de tributação, né, dos impostos que a sua empresa tem que pagar. É a forma de cobrar. A forma de cobrar e pagar imposto. Ok. Exato. Bom, então assim, a gente tem o Simples Nacional, dentro do Simples Nacional nós temos o MEI e temos, né, a ME e EPP, ME é microempresa, EPP, empresa de pequeno porte. Temos o lucro presumido e o lucro real, que é muito mais aplicável para empresas de grande porte. O ponto é que o MEI hoje, qualquer pessoa, teoricamente, pode abrir uma empresa. Ele entra lá no site do Simples Nacional, do governo, vai lá para uma empresa, é algo não tão burocrático quando você pensa numa ME ou uma EPP, Só por exemplo. Só precisa de um CPF regular, ou seja, não pode estar devendo imposto de renda, não pode ter deixado de votar, ter um endereço fixo no Brasil. Exato, basicamente isso, né? Isso para ME, né? Agora para MEI, para MEI, desculpa, para MEI e PP, aí já começa a complicar um pouquinho mais. Por quê? Porque aí, nesse caso, você precisa de fato de um contador. Por quê? Porque você é obrigado a fazer toda a parte de prestação de contas, né, de elaboração de balanço, informe de rendimento, demonstração de resultados e por aí vai, né? E o processo também de abertura, né, de quem não é MEI é muito mais robusto, né? Então você tem um processo de viabilidade para ver se aquele local que você deseja abrir a sua empresa pode ter aquela empresa, porque tem lei de zoneamento, né, nos diversos municípios, né? Você tem, depois disso, um processo de requerer, né, depois da viabilidade, o CNPJ para a Receita Federal. E, por fim, né, a última etapa ali tem o processo de registro na junta comercial da sua empresa, para, de fato, né, deixar formalizado que aquela empresa foi aprovada pela Receita, foi aprovada pela Prefeitura para estar naquele local, além das licenças necessárias. Então, o MEI, teoricamente, hoje, ele é um sistema muito mais simplificado dentro do próprio Simples, né? É um super simples, se eu pudesse chamar assim, né? E, nesse caso, não é necessário o contador. Qual que é o ponto de atenção? Existe uma limitação hoje em termos de valores de até quanto você pode faturar para se manter no MEI, né? Foi feito realmente para dar um start, é para quem está começando e começando sozinho. Exatamente, para quem está começando sozinho, né? Deixa eu, né, decidir empreender, quero apostar, quero ver se vai dar certo, empreender, e aí, para esse empreendedor, para esse perfil, é que o MEI funciona hoje. Tá? Bom, e aí, complementando aqui, né, só tem esse ponto de atenção do faturamento, né, e a partir do momento que você extrapola esse limite, né, e aí tem algumas regrinhas importantes, né, embora não é obrigatório ter o contador no MEI, se você extrapola em até 20% no ano esse valor, você, no próximo ano, compulsoriamente, você tem que migrar para ME ou EPP. Agora, se você extrapolou a mais de 20% e antes do final do ano, você tem que retroagir todo o período desde janeiro e recolher os impostos com multa e juros. Então, não é obrigatório o MEI, até a página 2, desde que você tenha conhecimento, informação e controle financeiro sobre tudo. Para fazer sozinho, né? Exato. Que é uma dificuldade, assim. Eu vejo muito nosso, assim, na nossa época de abertura, né, da Adventus, por exemplo, todo o processo burocrático de emissão de nota, de demonstrativo, cara, para mim era um pesadelo. Se eu não tivesse auxílio, eu sozinho estaria lascado para fazer tudo isso. Acho que eu erraria muito e seria penalizado por errar alguma coisa que eu nem sei direito como é que faz. É muito difícil. Agora, isso no âmbito de quem está começando, de quem é pequenininho. Agora, imagina quando a gente entra na complexidade e esse é o cenário da maior parte dos MSPs do Brasil, segundo as nossas pesquisas. A gente entra num cenário onde eu sou uma empresa que fatura algo em torno de $500 mil, eu sou uma empresa que tem 3, 4 funcionários, eu sou uma empresa que tem um sócio,
né? Eu tenho, além de mim, mais um sócio, então são 2 sócios na empresa. A complexidade ela aumenta, porque eu já tenho 2 PF dentro desse PJ, eu já tenho mais uns 3 funcionários, eu tenho um faturamento que já ultrapassou qualquer margem de ser uma empresa que tenha qualquer tipo de isenção ou qualquer coisa nesse sentido. E possivelmente eu ainda estou com o mesmo regime tributário que eu escolhi há 8 anos atrás, quando eu fundei minha empresa sozinho. Né? Então, a complexidade ela aumenta. Eu acredito que, não vou falar ninguém seria muita gente, né? Mas quase ninguém sabe a diferença entre o simples e um outro modelo de tributação, como a questão de lucro presumido. Como você falou, lucro real dificilmente vai se encaixar no nosso cenário, mas em alguns casos faz todo sentido sair do simples e ir pro lucro presumido, né? E essa análise precisa ser feita por um profissional, precisa entender muito bem o momento da empresa, entre outras coisas, né? Perfeito, sim, com certeza, porque imagina o seguinte, né, a gente, com a pandemia, né, teve uma mudança na forma de se relacionar com o trabalho, de se prestar serviço, né, e teve um movimento muito interessante, né, principalmente para quem trabalha na área de tecnologia, de passar a prestar, né, serviço para empresas domiciliadas no exterior. Né? E quando você pensa em regime tributário, vou fazer aqui como simples nacional, do jeito que, né, dados os conhecimentos que eu tenho, mas é aí onde você eventualmente pode, né, pagar mais impostos do que deveria. Por quê? Por exemplo, o lucro presumido, em algumas situações, embora para as pessoas que conhecem um pouquinho de tributação, entendem que é o regime tributário que você mais vai pagar imposto. A carga é maior. Só que quando você fala de exportação, não necessariamente. Por quê? Porque no lucro presumido, para quem preenche os requisitos, sem entrar em detalhes técnicos aqui, e faz exportação de serviços de tecnologia, você pode contar com isenção de PIS, de COFINS e de ISS também. Né? Então, por vezes, o lucro presumido... É um subsídio do governo, é isso? Sim, é um benefício previsto em lei, né, na legislação tributária, que fala que quando você presta algum tipo de serviço para o exterior, você tem isenção desses 3 impostos. E aí, se você tem na cabeça aquela crença de que o simples nacional é melhor porque eu pago menos imposto... Depende, porque o Simples Nacional tem uma outra questão. Se você tem o que a gente chama de anexos, né, dentro do Simples, né, que são tabelas de tributação para cada tipo de segmento, né, que a sua empresa está. Se é serviço, comércio, indústria, e tem a maioria dos serviços de prestação de serviço de tecnologia começa em 15,5%. E dentro do próprio Simples você consegue pagar até 6% também, se você aplica lá um benefício fiscal, né, que chama Fator R, que o contador pode te ajudar a implementá-lo, né? Então, por isso que essa análise é importante, inclusive não só durante o curso da atividade, né, do exercício social ali, enfim, mas também no começo do ano, no final / começo do ano principalmente. Porque quando você tem uma perspectiva, projeção, quanto que eu imagino que eu vou faturar no ano seguinte, o contador pode te auxiliar a fazer uma projeção e dizer, no seu caso é melhor o Simples Nacional ou o lucro presumido, né? Faturamento é uma das condicionantes, não é a única. Como eu trouxe aqui, no caso de exportação, esse é um outro fator que, mesmo levando em consideração o faturamento, o lucro presumido pode ser melhor que o Simples Nacional. Eu queria só aproveitar, você falou sobre a virada do ano, eu queria trazer um outro tema aqui, a questão de ano fiscal versus ano calendário. Eu acho que existe uma confusão muito grande ainda. Eu posso ter um ano fiscal, ou seja, considerar os meus impostos do mês que eu quiser até o mês que eu quiser. Eu considero o mês que eu abri o meu CNPJ, eu considero o quê? Ou não. Ano fiscal é de janeiro a dezembro e assim, ponto, acabou. Bom, comumente, né, ano fiscal, especialmente aqui no Brasil, né, a gente entende como de janeiro a dezembro, tá? Mas isso depende. Por que depende? Grandes empresas como multinacionais, eles têm ano fiscal diferente, né, do que a gente adota aqui no Brasil. Tem empresas, por exemplo, uma das quais eu trabalhei, que o ano fiscal começava em julho e ia até junho do ano seguinte. Né? Então, o ano fiscal ele diz muito mais
ele é muito mais relativo, diz muito mais respeito à questão de fechamento, de demonstração, de finanças, enfim, da empresa, enquanto que o ano calendário, sim, o ano calendário está muito mais relacionado à questão de tributação, né? Então, você pode ter um ano fiscal que começa em julho, mas você, para fins fiscais, você vai ter um ano calendário que, para fins de tributação, começa em janeiro e termina em dezembro. Legal, então, mas o ano fiscal não... A Receita vai ignorar o seu ano fiscal, ela vai considerar exclusivamente o ano no calendário normal ali, de janeiro a dezembro. Exatamente, é isso aí. É só um arranjo interno organizacional que eu preferi. Exato, perfeito. Mas eu acho que a gente está indo muito rápido. Deixa eu dar um passinho para trás, que eu Vamos queria lá. saber, dentro de toda essa complexidade de números, aonde surgiu a Contabilizei, se o seu objetivo inicial foi realmente ajudar o PME a entender melhor esse universo, como é que tudo isso começou e da onde vocês vieram, basicamente. Legal. Qual foi a bacana. faísca que incendiou a Contabilizei? Bacana. Bom, eu venho de empresas tradicionais, né? Então, eu passei por grandes multinacionais e acabei recebendo o convite em novembro de 2020, né? Estou há 3 anos na Contabilizei já, para ajudar no propósito, né, da empresa, que é desburocratizar, né, a vida dos empreendedores. O que é isso, né? Ajudar os empreendedores, né, os PMEs, a focar de fato no que eles são bons, no que interessa, e deixa essa parte de impostos, essa parte de contabilidade, que é a parte chata, para a gente, né, resolver. Então, o que a Contabilizei, ela resolveu, e ela nasceu há 10 anos, em 2013, né? Ela viu que o mercado tradicional, né, o público de PME não era bem servido ou, né, tinha um ticket médio, né, muito alto, né? Então se pagava muito caro, né, para ter acesso a esse tipo de serviço, que acaba sendo essencial, né, como a gente já trouxe aqui, não só para MEI e PP, mas também para MEI, se você, né, é uma pessoa que gosta ali de ter um apoio e assessoria. E aí, nesse sentido, a Contabilizei nasceu para prover serviços de contabilidade e soluções financeiras. Então, hoje, por exemplo, né, além de contabilidade, numa plataforma digital que a gente tem, oferece, onde você pode, né, fazer toda a parte de emissão de notas fiscais, utilizando a nossa plataforma, importar suas notas. A gente vai disponibilizar para você no final do mês ali os impostos que você tem que pagar. Enfim, você não tem... Ela nasceu já digital? Nessa pegada? Sim, a Contabilizei já nasceu digital nessa pegada, e ao longo do tempo a Contabilizei ela foi implementando e incorporando alguns novos serviços e produtos. Por exemplo, né, a gente tem até banco, né? Então, assim, você não precisa, por exemplo, se preocupar caso você tenha, né, uma conta corrente num outro banco que não o nosso, de ter que pegar o extrato, enviar para a gente, importar na plataforma, né? Existe uma integração automática. OFX, né? Arquivo AFX, alguma coisa assim. PDF ou FX, né, que são os formatos, né, mais né, enfim, utilizados pelos bancos, né, do extrato. Então, por exemplo, no caso do Cbank, você utiliza, faz toda a sua transação ali, pagamento de contas, impostos e tudo mais, e a importação é automática para que a gente faça toda a parte de apuração de impostos e contabilidade da sua empresa. Então, zero preocupações. Outro serviço, a gente também agora oferece também plano de saúde, né, para você, para os seus empregados, enfim. Então, a Contabilizei ela foi incorporando ao longo do tempo alguns produtos que, escutando os nossos clientes, fazia sentido, né, para ele no dia a dia ali, da parte de administrar a parte de finanças, a parte, né, que se faz necessário para que ele tenha, a empresa dele tenha saúde financeira, né, robusta. Enfim, então acho que a Contabilizei basicamente ela se intitula como uma empresa de tecnologia, porque ela utiliza a tecnologia, né, para prestar serviços de contabilidade para mais de 50 mil clientes hoje, em larga escala, mas é um grande escritório de contabilidade digital, né? E vale trazer, né, que é um escritório que é investido por grandes private equities, né, fundos de investimentos nacionais e estrangeiros, né? Então, existe todo um arcabouço, uma sustentação por trás, né, que fundamenta hoje o nosso negócio e que nos permite, né, seguir, né, ajudando cada vez mais, né, os pequenos e microempreendedores. Muito legal, adorei. E você, no meio disso tudo, é contador de formação, certo? Certo. E foi trazido para dentro da Contabilizei.
Exatamente, exato. Acho que, dado o meu background, a minha experiência anterior, né, em impostos, contabilidade, né, eu acabei sendo convidado para fazer o setup de uma área de assuntos regulatórios, que é uma área consultiva, que presta suporte para todas as áreas da operação, a área que fecha a balança, a área que calcula o imposto, a área que fecha a folha de pagamento dos seus funcionários, né, e a área de auditoria interna também. Então, hoje eu estou à frente dessas duas áreas dentro da Contabilizei. Eu acho que ele tem... Desculpa, vocês estão quase chegando ali pertinho do DP ali, de uma parte empresarial. Então, bastante de financeiro e tem alguns recursos ali já para ajudar na gestão. Porque hoje, por exemplo, tem muita gente, muito cliente nosso, que essa ação de banco aí eu achei incrível, porque o cara usa o banco da empresa como se fosse o banco pessoal, Sim. paga as contas no cartão corporativo e depois para fazer o controle disso é incrível, né? Deve ser gostoso demais. Esse é um outro ponto bem interessante, né? Porque acho que um dos grandes problemas ou dificuldades, né, inclusive de gestão da própria empresa sua como empreendedor, é o que a gente chama de confusão patrimonial, ou seja, né, você mistura as contas da sua pessoa física com as contas da sua pessoa jurídica. E aí você acha que se seu conto tem dinheiro em caixa, sua empresa está indo bem, né? Tá dando muito exatamente, certo, tá né? Ou você acha que a sua empresa está gerando lucro e você começa a tirar dinheiro da empresa e quando você vê, a empresa está afadada, né? Eventualmente ali, infelizmente, comprometer fluxo de caixa, né? E ter uma falência eventualmente. Então, acho que esse é um ponto bem importante que acho que, primeira coisa, separar a conta pessoa física e pessoa jurídica. Pega uma conta corrente, né, só para você transacionar contas da sua pessoa física e uma outra só para a pessoa jurídica. Esse já é um primeiro passo muito grande que vai minimizar boa parte dos problemas que a gente enxerga e vê, né, para quem decide empreender. Inclusive, eu acho que esse é um dos principais erros que o PME pode correr, acho que é misturar, né, essa questão do patrimônio pessoal, do corporativo. E você tem mais alguma coisa que você vê que é muito recorrente em erro de gestão financeira de PME? Sim, acho que um outro ponto bem importante, acho que vale a pena a gente trazer, é justamente um planejamento financeiro, né? Acho que, naturalmente, quando você pensa em ter um negócio, né, você tem um esforço muito grande de ir atrás de clientes, né, de fechar novos contratos e tudo mais, mas depois que fechou, né, muitos empreendedores acabam entrando no modo automático, né? Não se preocupam, por exemplo, será que a precificação, né, do serviço, né, ou do produto que eu estou vendendo está adequada, sim ou não? Qual que é o retorno financeiro ou o lucro que eu estou tendo, ou o prejuízo eventualmente que eu estou tendo, né? Pensando em longo prazo, né, num ano fiscal, né, o ano calendário, né? Como que eu chego até o final do ano, né? Eu faço um exercício ali simples de orçamento financeiro, né, que nas empresas tradicionais chama de budget, né, de orçamento, né? Então acho que é bem importante ter uma perspectiva e fazer essa projeção, e o contador vai te ajudar no sentido de, né, fechar mês a mês ali o balanço da sua empresa, né, e mostrar para você como empreendedor né, como que tá fechando a conta no final do mês, né? Se está tendo um lucro, prejuízo, né? E aí é muito importante também contar com a ajuda do contador no sentido de falar, que mais além de lucro, prejuízo, né, que eu deveria saber, né? Então você tem alguns indicadores financeiros também, né, que são importantes, né, como qual que é quanto de fluxo de caixa que a empresa está gerando, será que no curto prazo o que eu gero de caixa eu consigo pagar todas as minhas despesas eventualmente, né? Então, enfim, tem várias outras questões importantes que são decisivas, né, no processo de gerenciamento da sua empresa, tá? Então, acho que esse é um outro ponto. Eu acho que um último aqui para complementar é que pagar imposto, infelizmente, não é uma escolha, né? E aí muitos contribuintes falam, não vou pagar um imposto agora porque eu sei que depois, né, e é de praxe o governo lançar um refis, um programa de parcelamento.
mas o risco está em que você acaba ficando inadimplente junto ao governo, né? E isso impede que você emita lá o que a gente chama de certidão negativa, né? Que é essencial e algumas empresas, inclusive, requerem para que você possa prestar um serviço, que é a certidão negativa. Se você não paga o imposto, você vai ter uma certidão positiva, além dos impostos que você tem serem inscritos em dívida ativa, e isso, eventualmente, pode se comunicar com a sua pessoa física, a dívida da sua PJ, né? Então, olha o risco aí. É a Então, descaracterização da pessoa jurídica, né? Você passa para a pessoa física a dívida da pessoa jurídica porque foi uma irresponsabilidade do sócio e não necessariamente um problema de caixa da empresa, né? exato, além de multas e juros, né? Então, assim, a depender, né, do tipo de empresa que você abre, né? Se é um empresário individual, se é uma SLU, né? Sociedade limitada unipessoal ou limitada, né? Eventualmente, não só os impostos, mas todas as dívidas da sua empresa pode se comunicar com o patrimônio da sua pessoa física. Então, tem que ter muito cuidado, né, nessa hora. Cara, muito interessante você falar desse segundo ponto de planejamento, porque eu acho que no nosso meio é uma das coisas que mais pega, principalmente porque o custo operacional hoje do prestador de serviço de TI, ele é variável mês a mês. Se a gente está pensando num contrato de suporte de TI, onde o meu custo é fixo, e eu não sei quantos problemas o seu computador vai dar, eu não sei quanto eu vou gastar ao longo do mês para te ajudar. Então, muitos clientes nossos pecam no entendimento dessa conta, de entender o entendimento da conta, ele entendeu? Como está a minha alocação de recurso técnico para cada cliente em cada mês? Então, esse mês, sei lá, o meu cliente padaria me gastou X horas de suporte técnico que eu tive que alocar dos meus profissionais que eu tenho contratado para atender lá os dispositivos que ele tem. Pode ser que mês que vem isso seja reduzido pela metade, se eu fiz um bom trabalho, se meu serviço de prevenção tá bom. Então, eu não consigo entender, no final das contas, qual é meu cliente que mais me dá lucro, qual é meu cliente que mais me dá prejuízo, como é que isso se comporta ao longo do mês. E aí, lá no final, eu junto todo mundo num bolo só e falo assim, tá tudo errado, tá tudo ruim mesmo, isso aqui não dá certo. E pode ser que eu tenha algum cliente que esteja jogando minha nota lá para baixo, um cliente que está super bem. E aí, no final do ano, eu não sei como é que eu reajusto isso. Pode ser que eu nem pensei em reajustar isso, vou manter o preço do mundo igual. O cliente vai chiar se eu vou reajustar e eu vou deixar assim mesmo. E aí a inflação vai comer uma partinha do meu salário. Então, no final das contas, eu acho que muita gente ignora pela complexidade, acaba não acompanhando e é só ladeira abaixo, né? Se eu deixei de acompanhar um mês, o segundo vai ser pior, o terceiro vai ser pior e eu não vou conseguir, a longo prazo, ter o controle disso jamais, se eu não parar, colocar as mãos na cabeça e falar assim, ok, vamos resolver isso agora, vou chamar alguém para me ajudar e tentar retomar o controle disso tudo. É muito interessante isso, dialoga totalmente com o nosso público. Inclusive, clientes, procurem aí a contabilização. No final tem cupom de desconto aí. Uma coisa que eu acho que pra gente emendar isso, concordo total, a gente tem uma dificuldade muito grande em empreender, de uma maneira geral. O cara não consegue entender muitas das coisas para além do próprio serviço. Sabe muito bem de computador. Você bota lá o desafio, monte uma rede XYZ, o cara vai configurar o servidor ali em meia horinha, vai deixar tudo funcionando. O cara é muito bom nisso. Mas ele tem dificuldade em ser empresário. Né? Não é nem empreender, porque empreender é uma coisa e ser empresário é outra. Né? Vamos pegar a palavra empresário aqui. Ele tem dificuldade em ser empresário, porque ele não sabe fazer essas coisas, ele não tem essa capacidade. E, como eu disse lá no começo, eu acho que criou uma barreira na cabeça desse empresário de que, como é um negócio obrigatório, é um negócio ruim e é igual pagar o imposto, eu associo o contador ao imposto e aí eu não vou correr atrás. É igual o prestador de serviço de TI, que o cliente final associa ele a problema. A problema, porque ele só aparece quando o computador não funciona. É isso. E aí ele paga com dor no coração. Exatamente. Você acha que, então, que talvez esse controle de fluxo de caixa, de saúde financeira e de como está o desempenho mensal da minha empresa é uma das variáveis mais importantes a ser acompanhada? Tem algum outro índice que o empresário pode ficar de olho também para entender como é que está a saúde dele? Ou você acha que esse é o must, assim? Eu diria acho que esse é o must have, tá? Porque imagina você como pessoa física, né?
você recebe lá o seu salário todo mês para quem é seletista ou para quem é PJ, né? E você tem sua conta de água, sua conta de luz, enfim, todas as contas, Não né, pode fixas gastar e mais do que variáveis. ganha. Você não pode, exatamente, você não pode gastar mais do que ganha, né? E aí, justamente, acompanhar, né, ter esse acompanhamento de fluxo de caixa, né, de resultado ali, olhar ali pro balanço, para a DRE, o contador vai te ajudar a fazer essa leitura, né? Tipo, aonde que eu estou indo bem, aonde que eu estou indo mais, assim, porque você pode ter uma receita, né, muito alta, porque você tem vários contratos ou contratos rentáveis, mas eventualmente você tem muitos custos, né, para você acabar sustentando, né, aquele contrato, né, e aí você acaba tendo boa margem do seu lucro ou da sua margem consumida, porque você não consegue fazer essa leitura do quanto que eu estou tendo de receita e despesas e custos, né. Então, fazer essa leitura é essencial para que você consiga cada vez mais avançar, né, e manter sua empresa sustentável financeiramente falando, né, e também detectar eventuais problemas ou pontos de ajustes ali que são necessários, né. Então, eu diria que se você tiver, né, ali suportado por um bom contador, onde você, né, tem um balanço, uma DRE, que é uma demonstrativa de resultado, onde você tem ali, né, quanto você faturou, quais as receitas, despesas, custos, os impostos e o lucro líquido, e também o fluxo de caixa, você vai estar muito bem servido, né, e isso vai deixar você anos-luz à frente de muitas empresas, né, que não se preocupam com as finanças, né, e isso vai te garantir também a você não ser reativo, mas preventivo, né, em relação a algumas questões que se fazem necessárias em termos de ajustes, né, seja em termos, preciso de mais clientes, preciso ajustar o preço de um contrato, ou preciso diminuir o investimento em alguma área, né, enfim. Então, acho que isso para mim, acho que são os pontos importantes, essenciais. E na Contabilizei eu consigo, simples assim, lançar tudo que eu tenho lá dentro e acompanhar essas variáveis, certo? Sim, exato. A Contabilizei hoje ela dispõe, né, de que a gente chama de plataforma, que é similar a um ERP, né, onde, né, o cliente ele coloca todas as informações lá e aí nós vamos realizar toda a parte de fechamento ali, né, no início do próximo mês, né, e você vai poder consumir ali, né, como que está ali a posição financeira da minha empresa, olhando por balanço, para DRE. Eventualmente, se você quiser, você pode também pedir coisas a mais, como, eu quero uma demonstração financeira com indicadores financeiros, né? Que aí a gente entra numa parte mais complexa, né? Mas que é bem interessante. Você também pode Posso pedir pagar para para um consumir. consultor também, me atender? Você pode também. Hoje, dentro, inclusive, da Contabilizei, né? Você tem diversas opções de planos, né? Então, você tem o básico e o padrão, onde você vai ter alguns serviços, né, essenciais, enquanto no Expert você vai ter um assessor à sua disposição, um contador, que vai te ajudar ali, te assessorar no momento que você bem entender e precisar. Que bom. Poxa, show de bola. É legal, é legal. Por exemplo, sem parecer uma propaganda falsa aqui, mas é real, antes de a gente voltar para o assunto contábil em si, uma coisa que eu achei incrível é que a gente está acostumado com a emissão de nota fiscal através da prefeitura. Essa nota fiscal é emitida através da prefeitura, depois tem que gerar um XML no começo do mês seguinte, importar na plataforma de um contador, tem que pegar o OFX lá do banco, importar na plataforma do contador. Isso já partindo do princípio de que é uma contabilidade digital, né? Não é uma tradicional. Mas o que eu achei legal é que essas duas coisas já fazem parte, já estão dentro da plataforma. Então, se eu faço a emissão da nota sem usar um software de terceiro, sem ter que entrar na prefeitura, isso já acontece ali dentro. Exato. E depois toda a movimentação daquilo, gente, o que faz todo sentido. Se eu estou emitindo a nota, já fica registrado ali que a nota foi emitida. Então, significa que isso é dinheiro que entrou. Você já bate com o caixa ali, porque você tem uma conta que está vinculada. Faz todo sentido ser dessa forma. Parece tão simples. Né? Mas não é, não. Como ninguém pensou nisso? É super legal. E foi justamente que o nosso fundador, olhando para o modelo tradicional de se fazer contabilidade, falou, peraí, assim, não faz sentido, né? E foi aí que a Contabilizei nasceu, dessa inconformidade com o modelo tradicional de se fazer, né, a contabilidade em si. Eu até entendo que tenha um tempo de transição aí, de quando os serviços digitais não eram tão populares ou o acesso à tecnologia não era tão acessível como é hoje,
Mas eu acho que hoje faz todo sentido a gente pensar em serviços cada vez mais integrados, principalmente quando a gente está lidando com diversos terceiros que, no final das contas, precisam estar todos no mesmo lugar, que é o caso da contabilidade, por exemplo. Então, ok, acho que por muito tempo a contabilidade tradicional fez sentido, porque não tinha outra forma de se fazer, tinha que ser no papel mesmo, mas com o advento da tecnologia e o desenvolvimento de toda essa parte tecnológica de software, integrações, cada vez mais eu acho que vai ficar mais fácil para todo mundo, e é interessantíssimo porque a gente tem empresas que olhem para isso e consigam desenvolver soluções para facilitar a nossa vida desse lado aqui. É isso aí. Mas eu queria voltar, se possível, lá atrás, quando a gente falou dos anexos do Simples, falaram pra gente tirar o pé do acelerador. Eu queria voltar no seguinte. Pode falar da sua empresa. Acho que a gente vai fazer uma consultoria gratuita. Pensando, não é por causa do meu imposto, não. É do público. A maior parte do público tá no Chegou uma pergunta aqui, você não quer ler? Nossos ouvintes, chegou uma cartinha. A maioria do nosso público tá no Simples, com toda certeza. E é fácil de a gente chutar isso. E eu acho que o Simples, ele não é tão simples assim, por conta dos anexos que você estava citando, e até onde eu me lembro, os anexos, eles basicamente dividem nichos, né, modelos de negócio, ou listas de KNAI, podemos colocar assim, mas principalmente a divisão entre se é um comércio de produtos, se é um serviço, acho que tem um anexo para indústrias. Tem indústria assim, também, né? Exato, tem para o híbrido, tem para quem só presta serviçação de mão de obra, né? Enfim. Aí tem separado o que é advogado, o que é médico, o que é... Sim. Enfim, é uma loucura esse negócio. Esse Simples não é simples. E a gente parte do princípio de que o Simples é 6% porque você é serviço, e o Simples ele junto o que você recolheria de ISS para a prefeitura, o que você recolheria de INSS, que você recolheria de imposto de renda para a União. Você joga tudo isso e mensalmente vai cobrar 6%. Mas vai acontecer, como já aconteceu com o nosso ouvinte que mandou uma cartinha, esse número não bater. E não bate, dá 10, 11%, 12%, porque raios estão me roubando isso? Aí você vai olhar e você percebe que não, na real é 6% conforme a faixa. Daí tem a questão do desconto, igual a lógica de imposto de renda pessoa física, né? Tem a questão lá de você abate do valor e depois você recalcula. Cara, é um inferno fazer isso, é muito difícil de entender. Então o Simples não tem nada de simples, é complicado pra caramba. Exatamente. Eu não sei o que pensaram, quem pensou em batizar o Simples como Simples, né? Para começo de conversa. Acho que é só uma comparação, porque os outros são tão fora da curva. No parâmetro esse tá ok, tá assim. Porra, o Simples é muito complexo. Porque se você parar para pensar, é um pouco do que você trouxe, né? O Simples, né? Primeiro que existe uma segmentação por tipo de atividade que você exerce, né? Se você é comércio, se você é serviço, se você é indústria, se você é os dois, ou se você faz sucessão de mão de obra. A questão de os dois é importante aqui, porque o nosso público ele é uma empresa especificamente de serviço, né? Vocês que estão assistindo a gente são profissionais de serviço, são prestadores de serviço, mas vocês também fazem venda de produtos. Vira e mexe, tá lá faturando um servidor, um roteador, algo nesse sentido. Aí aumenta a complexidade. Né? Aumenta a complexidade. E aí existe as variações dos anexos que a gente estava falando aqui, é justamente em função disso, né? Então, primeiro ponto, né? É bem importante delimitar o que você vai fazer de fato, né? Eu vou prestar só serviço, né? E aí existem algumas questões tributárias um pouco mais complexas, né? Que se você presta um serviço, mas você eventualmente ali precisa acoplar, né, nesse custo de serviço, né, um equipamento, né? Até que ponto de fato eu posso faturar isso junto ou tenho que faturar separado como se fosse uma venda de mercadoria? E aí né? São duas notas onde eu vou citar o KNAI diferente em cada uma delas, porque são serviços ou produtos diferentes vendidos. Essa lógica? São atividades econômicas, né? O que é o KNAI, okay, atividade econômica é mais fácil de entender. Isso, né? É o Código Nacional de Atividade Econômica. Isso é o KNAI, né? E aí, você vender mercadoria, vender um dispositivo, é muito diferente do que você prestar um serviço, naturalmente, né? E aí, né, o KNAI, né, ele é diferente e, como consequência, você tem que emitir notas fiscais separadas. Inclusive, não é só o KNAI que é diferente, o modelo de nota fiscal
fiscal também é diferente, né? Existe nota fiscal de mercadoria ou mercantil, e existe nota fiscal de prestação de serviços, né? Então, é importante você fazer essa segregação. E dentro desse contexto, né, acho que do Simples, só para a gente não perder o fio da meada, e dos anexos, você também tem faixas de faturamento, e as faixas de faturamento em cada um desses anexos são diferentes, inclusive. Né? Então, não é porque no anexo 5, por exemplo, vai de 0 até 180 mil ou 360 mil, que no anexo 4, no 3, no 2 ou no 1 vai ser igual. Não, é diferente também. E as alíquotas, né, de cada faixa em cada anexo também tem variações também. Então, acho que é um outro ponto importante. E o que é bem importante para o público, né, de tecnologia da informação? A maioria das atividades, né, quem é desenvolvedor, né, ou programador, via de regra, todos vão estar ali no anexo 5. Né? Então, é o anexo padrão. Mas, dentro desse contexto de anexo 5, algumas atividades, e aqui se inclui, né, tecnologia da informação, você pode fazer parte do conceito que chama de KNAI variável. O que é KNAI variável? Né? Vamos lá. KNAI variável é você compulsoriamente parte dos 5, que começa na primeira faixa em 15,5%, né? E você, a depender do valor de despesa de folha de pagamento, e despesa de folha de pagamento não é só, não necessariamente você precisa ter funcionário para você falar que você tem uma despesa de folha. O Prolabore, né, que é o seu salário, né, por prestar serviço para a sua empresa, também pode ser considerado como, né, despesa de folha de pagamento. E a depender, né, do valor ali, né, existe um coeficiente que a gente chama de o fator R, que é se atingir 28%, que é o valor da despesa de folha de pagamento dividido pela receita bruta dos últimos 12 meses da sua empresa. Se você atingir 28%, você deixa de tributar no anexo 5, de 15,5%, e passa a tributar no anexo 3, a 6% na primeira faixa. Emprego, e esse emprego está gerando uma renda para a sociedade, ou para a roda da economia, como quiser chamar, e essa renda que você está redistribuindo na geração de emprego é maior do que o lucro que a empresa estaria gerando, então, de alguma forma, você é compensado fiscalmente por isso. É essa a lógica? A lógica é mais ou menos por aí, exato. Né? Então, acho que é uma forma de incentivar que você, né, gere mais renda e que isso, economicamente, acaba sendo bom naturalmente para o país, bom para todo mundo. Todo mundo ganha, né, nessa história. Exato. Então, acho que esse é o métier ali, digamos assim, dos anexos, né? E imagina você, no dia a dia, estando focado ali em prestar serviço para o seu cliente, né? Fazer suporte, você parar para pensar, fazer conta de anexo 3, de anexo 5. Não dá, né? Deixa para o contador. É coisa de maior chata. Esse tipo de escolha foi feita lá na abertura da empresa, ou na última alteração do contrato social, onde se definiram quais são os KNAIs que estão inclusos naquela empresa. Então, para explicar de um jeito bem simples, quando montei a empresa ou quando criei lá o contrato social, eu disse, eu faço X, eu faço Y, eu faço Z. Então, a partir do momento que eu citei esses KNAIs no meu contrato social, automaticamente eu respondo ao que tiver para eles. Eu não tenho como ficar alterando isso na hora, eu não tenho como ficar escolhendo isso depois, certo? Vale o que está no contrato social. Mas vamos supor que depois de uma análise ou de uma assessoria, eu identifiquei que faz sentido uma mudança. O que eu faço? Eu literalmente altero o contrato social, substituindo aquele KNAI por um outro? Perfeito. Acho que um ponto bem importante que você trouxe aqui, né? É comum, às vezes, a gente ver, não só na área de tecnologia, mas em outras áreas também, eu falo que eu faço uma coisa e, na verdade, faço outra. Muito cuidado aqui. Né, a Receita Federal, assim, eu costumo dizer, né, e isso foi uma frase que eu adotei na época do imposto de renda, no último ano, né, a Receita Federal sabe tanto ou mais que você da sua vida. Então, assim, ela pode te pegar na curva e aí, como diz o meu pai, pode sair mais caro o molho do que o peixe. Né? Então, acho que é bem importante você entender se realmente aqueles KNAIs ou aqueles, né, que você estabeleceu ali no início, né, da abertura da sua empresa, se ele atende realmente, se ele está em linha com o que de fato você faz na prática. E não estando, né,
não tem nenhum problema. Você pode requerer por um contador te apoiar nesse sentido de fazer uma alteração contratual. É algo usual, que é muito comum as empresas realizarem, não só para alterar, para excluir ou incluir algum KNAI, mas para, por exemplo, eu tenho um sócio, mas ele saiu da sociedade. Né? Você, né, tem que naturalmente regularizar isso. Nesse caso, né? Quando muda um sócio, ou muda o endereço. Via de regra endereço, sócio, atividade econômica, basicamente são os principais motivos, né, que a gente acaba vendo no dia a dia que é necessário e que se faz uma alteração contratual, né? Claro, tem um custo, né? Então, assim, tudo né, tem um preço e... Afinal de contas, você está economizando o tempo dele, né? Mas que deveria ser o bem mais precioso que ele tem. Não, mas eu digo o custo, inclusive, da alteração, porque quando você vai abrir uma empresa, você tem que pagar ali as taxas para a prefeitura, de licença, tem junta comercial, né? Enfim, então, toda vez que você faz uma alteração, existe ali também proporcionalmente um custo para que você realize essas alterações. Esse trâmite burocrático. É um processo chatinho, burocrático, né, que é necessário um contador assinar, inclusive, para que você faça. Você não consegue ir lá, eu vou fazer uma alteração contratual, exceto se você for um MEI, mas se você não for MEI, você não vai conseguir, porque a lei requer que um contador ateste que, de fato, né, você está fazendo isso de maneira assessorada, enfim, e está previsto que uma pessoa física comum ou empreendedor não pode fazer isso, né, não sabe, não tem conhecimento técnico, e aí pode fazer coisa errada, né? Então, basicamente pode isso. Cagada, né? Exato. Eu não quis dizer isso, né? Mas já que você disse. Falando um pouquinho de MEI, antes da gente começar, você estava dizendo para a gente de algumas atividades que o MEI, na área de tecnologia, não pode realizar. Sim. Quais são essas atividades? Bom, basicamente, quem faz programação e desenvolvimento não pode ser MEI. O desenvolvedor não pode ser MEI? Não. Se você faz, agora, por exemplo, o que é permitido no MEI, né, na área de tecnologia da informação? Se você faz comércio de dispositivos de informática, de tecnologia, você pode ser MEI. Se você faz manutenção, né, de computadores, que é o mais usual, você pode ser MEI, mas quando você vai para esse universo de programação e desenvolvimento, né, ele não é permitido. E por quê? Acho que é muito mais importante do que pode ou não pode, acho que explicar para o público, né, qual que é o motivo de não poder, né? O MEI, né, ele nasceu com o propósito, né, de permitir que o empreendedor exerça atividades que não sejam de cunho intelectual, né, ou seja, que não requer uma formação específica, né, ou científica, né? Então, por hoje... exemplo, o advogado, o contador não podem ser MEIs. Exatamente. Por quê? Porque se requer, né, uma formação, uma bagagem, estudo. O advogado precisa ter OAB, né? O advogado precisa ter o médico precisa ter o CRM, enfim. Então, é essa a lógica por trás. Se você tem uma atividade de cunho científico, né, ou que exige um conhecimento técnico, formação específica, né, o MEI, você não pode ser MEI. Do contrário, né, aí você tem que acabar tendo que partir, né, para ser uma ME, uma EPP. Aconteceu isso com a minha esposa, nutricionista. Não sabíamos, inclusive, que não podia ser MEI. Descobrimos na hora. E aí tem outro ponto importante aqui para trazer, tá? A gente vê né, bastante na área de tecnologia pessoas, né, achando que está tudo bem ser, né, programador, desenvolvedor, né, e aí é um pouco do que eu falei, né, minutos atrás, né, o molho pode sair mais caro que o peixe, né, coisa, né? Porque ela declara ali eventualmente na inocência, né, porque ela não conhece, né, eu estou fazendo programação, desenvolvimento e utilizo o KNAI ali qualquer, né, que é permitido para o MEI. O que vai acontecer? A Receita Federal, uma fiscalização, ela vai ver, bonito, você está falando que fazer programação e desenvolvimento, né? E você, como MEI, você não pode. Aí você pode ter, você é autuado, pagar multa de juros por conta disso. Mas eu sou muito pequenininho. A Receita não vai olhar para mim. Não rola um argumento desse? Rola, mas... Veja bem, a gente tem visto, especialmente agora no último ano, né, que o governo está num processo, né, de atingir meta fiscal,
avaliar todas as possibilidades possíveis de Começa a procurar pelo preencher o cofrinho, né? Faz sentido. Inclusive, no Simples Nacional, né, e é histórico isso, o número de empresas que estão com um termo de exclusão, que pode ser desenquadrado se não se regularizarem, bateu um recorde em relação a todos os anos, né? Por quê? Porque ele está, sim, agora o governo olhando para a empresa do Simples Nacional, e isso inclui o MEI. Ou seja, fiscalização da Receita Federal, fiscalização do governo, vai acontecer independente do tamanho da empresa. Vai. É Fato. importante esse puxão Mais de orelha. cedo ou mais tarde vai acontecer. Alguém vai bater na sua porta. Exatamente. Isso é legal, isso é muito legal. Então a gente está falando de um regime tributário extremamente complexo, que é o Simples, lindo esse nome, que vai ter variação conforme eu tenho mais comércio ou eu tenho mais serviço, porque eu posso ter notas diferentes, formatos diferentes, com impostos diferentes dentro daquele mesmo DAS, né? Sim. E eu vou tendo uma classificação por faixas que vão mudando a minha alíquota. Então não Exato. existe alíquota fixa. Não. A Não alíquota existe. fixa só no lucro presumido. No lucro presumido e também no MEI, né? Quando a gente pensa em MEI, Porque o MEI ele uma não, alíquota, mas só ele não taxinha, tem uma né? alíquota, né? Ele tem uma taxa, né? Então, se você é empresa de serviço, tem um valor lá que o valor máximo chega até R$75, se não falha a muito memória baratinho. aqui, né? Se você é comércio e serviço, você tem um valorzinho a mais, por quê? legal Porque você tem ISS e ICMS, né? Enfim, então, existe um valor fixo ali no MEI e no lucro presumido você também tem alíquotas fixas também, diferente, como você trouxe, do Simples Nacional, que são alíquotas variáveis e que pode ser maior ou menor em função do seu faturamento. Legal. Falando um pouquinho do que você trouxe agora para a gente, de fiscalização e de meta fiscal, eu queria trazer duas coisas que a gente estava conversando também antes de começar, que são duas mudanças recentes que aconteceram. Primeiro, a reforma tributária, e depois a extensão desse, vou chamar de prazo de transferência do MEI para o ME, que antes, né, até o momento, é um salto grande, que muita empresa segura um pouco para fazer, começa a abrir vários MEIs pequenos para lidar com o faturamento e dividir isso. E agora a gente vai ter uma tolerância maior nessa transição. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. E também falar da reforma tributária, como é que, na sua visão, fica, se facilita, se não mudou nada, juntou tudo, mas é a mesma coisa, é pouco porque a gente precisa, mas é melhor do que estava antes. O que você acha que vai acontecer nos próximos capítulos aí da contabilidade brasileira? Legal. Bom, acho que esse ano, especialmente, foi um ano de bastante novidades, né? Quando a gente pensa na parte tributária, né? Principalmente para o público, né? Que é microempreendedor, né? Acho que o primeiro ponto que você trouxe, acho que eu queria comentar um pouquinho, é a questão da alteração de faixa, né? Do MEI, né? Hoje, o MEI, anualmente, né? Ele pode faturar até R$81 mil. Né? Existe um projeto que está ali sendo avaliado, né, pela Câmara, pelo Senado, né, que aumenta esse limite para R$144 mil, né? Então, esse valor, ele é uma correção, né, desde que o Simples, né, o MEI ali, né, nasceu com R$81 mil, então o valor de 144 é uma simples correção, né, do valor ali de 81 mil ao longo do tempo, tá? Acho que esse é o primeiro ponto. Qual que é o ponto aqui de atenção, né, da forma como está a lei, se não mudar, né, porque a gente sabe quando passa pelo Senado, pela Câmara, o texto pode mudar a qualquer momento e é que eles estão fazendo uma espécie de escalonamento, né? O que é isso, né? Para que o MEI, né, ele não sinta tanto esses impactos, né, em termos de um eventual aumento de carga tributária, hoje o projeto está no seguinte sentido: quem fatura até R$81 mil, né, vai continuar pagando ali o mesmo valor que ele já pagava, né, agora de R$81 mil até 144, existe um escalonamento ali, né, ali de alíquotas e valores que ele vai ter que pagar do que exceder aquele R$81 mil, né. Então, isso é como está hoje, não quer dizer que é o que vai ser, que vai ficar assim, tá? Então, acho que é uma mudança bacana, interessante, porque existe uma pressão política muito forte para que
esse projeto seja aprovado. Dificilmente, assim, a nossa leitura, né, de que isso, né, da classe contábil, que isso não seja aprovado, porque já está muito defasado para começo de conversa. Segundo, porque a gente vê muitas empresas, né, extrapolando facilmente, né, esse limite, muito pela conta do enriquecimento da economia agora, né, pós-pandemia, né. Então, é bem provável, sim, que esse novo limite do MEI seja aprovado, e isso vai ser bom, vai beneficiar bastante, né, não empreendedores. Tem nenhum tipo de problema político em volta disso também, não é um assunto que vai gerar um bloqueio meramente político ali. O grande ponto, né, da aprovação do MEI, né, que teoricamente já era para ter acontecido, não aconteceu justamente pela questão que a gente trouxe de meta fiscal do governo, né? Toda vez que o governo faz qualquer tipo de alteração, se é de algum benefício ou, né, diminui a arrecadação, né? Então, existe uma estimativa aí que o governo vai abrir mão de 5 bilhões, né, de reais de arrecadação. É um dinheiro considerável, né? Vamos combinar, né? Dá pra fazer um churrasco. Dá pra fazer um bom churrasco, pelo menos, Dá pra ir pro Marrocos. Dá pra ir pro Marrocos, boa. Então, assim, o governo tá fazendo contas para ver como que ela fecha, né? Então, acho que... Mas, assim, dificilmente a gente acredita que isso não seja aprovado. Entendi. E aí, né, além disso, né, da questão do aumento do MEI, a gente tem aí a reforma tributária, né? Muito se falou de reforma tributária, né? Ninguém acreditava, né, na verdade, que a reforma tributária ia sair, né? Porque o nosso sistema tributário, para começo de conversa, é o sistema mais complexo do mundo, né? E não sou eu, estou falando aqui com base em achismo, foram feitas pesquisas, né? E que comprovaram que o Brasil está no topo ali, no ranking número 1 de complexidade, que é o país onde mais se gasta horas para calcular impostos, para entregar as obrigações, né? Isso é custo também para a gente, no final das custo, contas. né? Isso deixa o país menos competitivo também em relação a outros países, enfim. Então, o que a reforma tributária, né? Como que ela nasce, né? Ela nasce baseada em conceitos de tributação, né? De países desenvolvidos como Europa, Estados Unidos, né? Ele se baseia no conceito de IVA. O que é o IVA, né? É o índice de valor adicionado, né? Ou imposto de valor adicionado, né? O que isso é na prática? É você pagar o imposto sobre aquilo que você agrega durante o processo, né, de venda e comercialização, que acontece na cadeia, né? É bem diferente do conceito que a gente tem atualmente hoje no nosso sistema tributário, né? Então, ele nasce com esse conceito, só que a gente gosta de gourmetizar as coisas no Brasil, né? Então, acho que a gente agora tem o conceito de IVA dual. O que é o IVA dual, né? É o IVA que você tributa parte, né, dos impostos, né, para o governo federal e parte para as prefeituras e estados, né? Então aí nasce nesse processo 2 impostos novos, Mas né? isso por conta de ISS e ICMS, que seria, né, o município e estado cobrando em cima de serviço ou produto. É isso, esses 2 caras vão entrar para esse IVA. É mais ou menos. O que esses 2 impostos novos que nascem, eles substituem? Eles substituem 5 impostos, basicamente, né? O PIS, COFINS e IPI, que aí é a União, né, o governo federal, que faz sua parte de gestão, legisla e faz sua parte de cobrança. E você tem, de um outro lado, o ISS e o ICMS, né, que daí são os municípios, o ISS, e ICMS, os estados, né? Então, basicamente, esses 2 novos impostos, que é a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, substitui PIS, COFINS e IPI, enquanto que o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, substitui o ICMS e o ISS. Então, essa é um pouco da lógica, né, e como a reforma tributária nasce, né? Dentro do contexto de reforma tributária, várias coisas mudam, né? Mas, trazendo para a nossa realidade aqui, do nosso público aqui, que majoritariamente é simples nacional, é um ponto curioso. Por quê? Porque a minha leitura é que o Simples foi renegado nessa reforma tributária. Esqueceram que ele existia? Porque ele não mexeu, ele nem alterou, né, nem beneficiando, nem prejudicando o Simples Nacional. Só que existe um problema aqui. É um conflito. Se o Simples, ele tá... vou de leigo aqui. Veja se meu raciocínio faz sentido. O Simples, ele tá juntando numa
acho que o grande objetivo, pelo menos olhando de fora, é você ter uma única DAS para pagar, uma única guia para pagar. Fica muito mais simples, nesse caso, para fazer o pagamento. Você tem uma única guia. Essa guia tem lá dentro INSS, Imposto de Renda Pessoa Jurídica, e o ISS, no caso de um serviço, que é majoritariamente as notas que são emitidas por quem está nos escutando. Então, eu estou pagando já o imposto do município, estou pagando o imposto da União, tudo numa única guia e belezinha. Isso tudo calculado através da alíquota maluca dos anexos que a gente já conversou aqui. Certo. Só que esses anexos, eles estão baseados na listinha lá. PIS, COFINS, ISS, etc. Se o ISS, só ele como um exemplo, deixa de existir, porque agora ele é parte de um outro negócio, como é que o ISS vai estar dentro do meu Simples, dentro dessa DAS que eu vou pagar? Então, imagina o seguinte, como você trouxe, na DAS hoje você tem vários impostos, entre eles o ISS. É como se esse IBS estivesse dentro da DAS. Uhum. Ele passa a estar incorporado dentro dessa só guia. o ISS é tipo 1/3 do imposto que um Simples paga, né? No caso de um serviço. Exato. Então, acho que o que é importante aqui é que, sim, são substituídos alguns impostos por outros dois que nascem, mas, por enquanto, e é esse o ponto que eu falei, que, tá, e aí, como fica o Simples, né? A gente não sabe como que vai ficar, mas, na teoria, se hoje eu tenho ISS dentro da DAS, eu vou passar a ter o IBS dentro da DAS. Como que vai ser isso? IBS, não sabemos ainda. IBS também, que doideira. Então, então acho que a gente vai ter novidades sobre de como isso fica ou não fica, né? Em 2024. Por quê? 2023 é o ano que a reforma nasce, 2024 é um ano de regulamentação, onde vão ser publicadas diversas leis, né? Enfim, inclusive a Contabilizei vai trabalhar nos bastidores junto com o governo no sentido de se posicionar a favor do microempreendedor, né? E de deixar claro algumas questões como essa que você trouxe. Tá, e aí, como que fica na DAS? Mas eu tenho ICMS e ISS, mas eu pago só ISS e eu vou pagar IBS. Como que fica essa história, né? Eu vou substituir por um que inclui ICMS, mas eu sou serviço, eu não pago para o Estado, eu só pago para o município. Vai aumentar minha alíquota. É a primeira conclusão que eu chego. Esse é um potencial risco aí que a gente vislumbra, né? E aí eu gosto da sua delicadeza. Esse é um potencial risco que a gente vislumbra. Eu aqui falando, tá pagar mais todo mundo cagando de medo que vai dar ruim. Não, é um potencial risco que a gente vislumbra. É linguagem de contador, que tem um pezinho ali no direito, né? Porque a gente acompanha a lei todo dia, então... Mas, passar tranquilidade. Né? A gente não quer deixar ninguém alarmado, porque tem muitas coisas não esclarecidas e respondidas ainda. Mas qual que é o ponto? A gente entende que alguma coisa precisa ser feita em prol do Simples Nacional, uma vez que ele ficou à deriva. Né? E qual que é o ponto? Né? Dentro desse conceito de reforma tributária, o conceito de IVA, na verdade, né? Você acaba transferindo créditos para o próximo da cadeia. Né? Então, vamos supor, eu prestei um serviço para você, você prestou um serviço para ele, né? Então, o imposto que eu paguei, ou que você pagou, melhor dizendo, né, porque você contratou um serviço de mim, você vai se creditar para que você abata do imposto que você vai pagar quando prestar o serviço para ele. Uma cascatinha positiva. Exato. É um sistema de débito e crédito, mais ou menos, né, digamos assim, né, de mais e menos, mas o Simples, por estar fora desse contexto, ele não transfere crédito. E aí, como que fica? As empresas vão, né, as grandes empresas, por exemplo, vão preferir contratar uma empresa do lucro presumido ou uma do Simples? É a interrogação aqui que a gente tem e que a gente precisa entender como fica essa história. Claro, tem na legislação ela traz, você pode, para transferir o crédito, recolher o seu valor de Simples, a sua DAS, e recolher também, né, o valor de IBS. Mas espera aí, devo pagar mais imposto do que eu pago, então... Só para fazer parte da cadeia, para poder transferir o crédito. Então, essas coisas que, pro Simples Nacional, não estão bem resolvidas ainda. Então, reforma tributária terão muitos capítulos pela frente ainda.
É um esquema de pirâmide que está no início, vale a pena entrar. Vale a pena entrar agora e sair primeiro. Né? E aí tem outro ponto, só complementando, assim, talvez, a depender da forma como o texto ficar, se ficar como fica hoje, como está hoje, como a reforma tributária nasce, por exemplo, talvez não vai valer a pena mais ser simples. Vai valer o seu lucro presumido, por exemplo. Por quê? Porque eu vou se manter competitivo em relação, né, a outras empresas, não vou deixar de ser contratado eventualmente, né, porque o cara que está contratando não vai poder tomar crédito se eu for Simples Nacional, ou vai tomar na proporção que eu pago ali na DAS, né, porque esse é o ponto. Tá, o Simples vai continuar transferindo o crédito desse conceito novo de individual, mas ele vai transferir na proporção do que ele paga ali. E a alíquota que ele paga dentro da DAS versus o que ele pagaria só de BSC no lucro presumido é muito menor, né? Então, dentro da DAS. Então, acho que esse é um ponto aqui de interrogação também. Será que vai ter um efeito manada de Simples Nacional para lucro presumido? Não sabemos ainda. Difícil saber. E qual que vai ser o impacto daí depois lá no lucro presumido por conta dessa migração toda? Exato. Então, vai ter um exercício muito grande, inclusive, de fazer muitas contas. O contador vai ter que trabalhar bastante aí, apoiando aí, né, essas empresas, no sentido de avaliar o que é melhor para você, né, em termos de regime tributário. Ah, não, porque, né, e vai depender muito do seu modelo de negócio, dos contratos que você tem, enfim. Então, vai ser... Mas, assim, vamos esperar 2024 para ver o que vem pela frente em termos de regulamentações, né? E aí a gente consegue ter uma leitura um pouco melhor, né? O que é importante dizer? A reforma tributária, ela tem um período de transição de 10 anos, né? Então, ainda que ela seja aprovada agora, esse ano, né, 2023, na Câmara, né? Ninguém vai se pegar no susto. Por quê? Ano de 2024 é um ano de regulamentação. Ano de 25 é um ano ali que a gente entende que vai ser a parte ali mais de obrigações, né, que eventualmente vão mudar, e 26 começa para valer a brincadeira, né? Então, vai ter um período ali de transição onde, inclusive, as empresas vão conviver com 2 regimes tributários, o atual e o novo. Até fazer a troca total. Até fazer a troca ali, que é em 2033. Existe a possibilidade do prestador de serviço, do empresário, ele se antecipar e de alguma forma lá em 24, talvez no máximo em 25, já fazer uma alteração contratual para já entrar 100% no novo formato? Ou não? Obrigatoriamente todo mundo vai passar por essa transição? É algo que não tem muito que possa ser feito. Tem como ser proativo nesse sentido? Acho que a proatividade é muito no sentido de ou estar acompanhando, ou estar bem assessorado, né, no sentido do quais são os desdobramentos que estão acontecendo em função dessa reforma, né, e qual que é o impacto de fato para mim, né, financeiramente falando, né, e tributariamente também, né, especialmente, né. É um movimento pelo qual todo mundo vai passar, né, tanto as empresas do Simples quanto as empresas do lucro presumido, e também uma parte das empresas do lucro real também, inclusive, são afetadas pela reforma tributária. Então, o importante é você estar acompanhando os desdobramentos, estar assessorando ali, estar tendo contato ali periodicamente ali com o seu contador, para que ele possa, enfim, em toda, né, principalmente na virada de ano, né, fazer ali uma avaliação do que é melhor para que você entre 25 e 26, né, bem no sentido de adequar regime tributário, no sentido de alterar a CNAE, enfim, tudo que for possível ali para você ter algum tipo de economia ou menor impacto, né, tributário. Ok, a proatividade vai vir muito mais, então, dessa relação com o contador do que algo que possa ser feito pelo próprio empresário. Exato. Claro, assim, depende muito também da empresa de contabilidade, né? Assim, aqui na Contabilizei, a gente, além de estar acompanhando muito de perto, né, a gente também está trabalhando nos bastidores, como eu disse, né, no sentido de costurar e ajudar o microempreendedor em termos do processo de regulamentação, né? E a gente já tem feito alguns exercícios e simulações, inclusive, e no momento adequado a gente vai acessar o nosso cliente, né, avisar o nosso cliente, né, sugerir que ele faça algumas adequações para que ele não seja prejudicado, né, ou que ele possa
eventualmente ser beneficiado em função dessas alterações que está fazendo. Então, acho que isso é uma proatividade, sim, do lado do empreendedor, mas também tem que existir uma também do lado do contador, da empresa de contabilidade. Uma grande... encontrar a melhor saída. Exatamente. Acho que uma grande dúvida / medo que muito empresário tem é que uma reforma tributária ou algo nesse sentido mude a forma como hoje é tributada a retirada de lucro da empresa. Né? A gente sabe que a maior parte dos empresários trabalha com um prolabore pequeno para cumprir uma obrigatoriedade, ter um recolhimento ali de INSS também compatível com valor menor, e tira a diferença através de uma espécie de distribuição de lucros. Não sei se essa seria a palavra mais correta, mas com certeza todo mundo me entendeu. E hoje a gente sabe que a maior parte da tributação ela é feita em cima do consumo e não da renda. Essa nova forma de se tributar, de alguma forma vai afetar isso também? Vai mudar isso? Tem algumas questões aqui. Acho que você tocou num ponto bem interessante, né? Acho que quando nasceu as discussões, né? Vamos fazer uma reforma tributária, né? Queriam colocar tudo no mesmo bolo, né? O que é colocar tudo no mesmo bolo? Vamos fazer a reforma tributária da renda, né? E aí o lucro, né, que você retira da sua empresa entra, né? Tá aí nesse pacote, né? E o consumo, né? Também eles pretendiam aprovar tudo junto. Viram que não ia dar muito certo e resolveram, na verdade, né, fatiar a reforma, né? Então, ou seja, primeiro vamos aprovar reforma de consumo, né, que é mais importante e benéfico, né, para a população, né, e no sentido de tentar ali minimizar carga tributária, no sentido de tornar a vida das empresas, né, mais fácil em questões de obrigações que ela tem que cumprir, obrigações fiscais, né, e depois a gente aprova, né, ou avalia a reforma da renda, né? Então, esse é um movimento que se desenhou, né, até aqui. Dentro da reforma da renda, existe sim uma questão que você trouxe de uma possível tributação do lucro, né? Do dividendo que você retira da sua empresa. Mas isso é muito polêmico, né? E tanto esse foi inclusive um dos motivos pelo qual decidiram deixar a reforma da renda de lado por hora, porque o governo fala que quer aprovar isso até o primeiro semestre do próximo ano, 2024. Então, não existe um consenso ainda sobre isso, mas é bem possível, e se baseando no último texto, né, da reforma tributária da renda, o Simples Nacional, a princípio, não ia ser impactado por isso. Mas empresas que fosse lucro presumido ou lucro real, provavelmente teriam que pagar sim, impostos sobre a retirada de lucros da empresa. Tá? Mas então acho que esse é um ponto aqui, acho que é um capítulo 2, digamos assim, da reforma tributária, né? E aí vamos ver como que fica essa história. Entendi. Final do ano que vem ele volta para ver o que deu. 2.0, e ele vai contar para onde que ele viajou também nesse meio tempo. Exato. Né? Você foi para a Índia agora. Talvez. Legal. Essa questão do imposto de renda é uma coisa muito complexa, né? Porque a gente pode entrar em N debates aqui sobre o quão justo é ou não a tributação sobre consumo, enquanto tem gente que consome 100% da sua renda, tem gente que consome 5% da sua renda. A gente pode entrar em várias discussões de se é ou não bitributação, se a empresa já pagou imposto de renda da pessoa jurídica, por que eu tenho que pagar imposto de renda da pessoa física se o dinheiro é o mesmo, né? Não transformei em nada. Tem toda acho que uma discussão que vai, aí sim, para muito além só da questão contábil, e vai entrar em questões políticas, questões sociais. E aí faz todo sentido que eles tenham dividido isso, porque senão não ia passar, possivelmente não ia passar politicamente falando, a aprovação de qualquer reforma tributária que envolvesse pontos polêmicos, como é a questão do imposto de renda. Né? Exato. E também senso de urgência, né? Vamos combinar, né? Claro, acho que melhor organizar assim, o básico, ICMS, né? o ISS, o PIS, o COFINS, que já é um caos. Exato. E vai deixando o restante para discutir na sequência. Exatamente. E aí, assim, eu acho que até um ponto bacana, assim, dentro da reforma tributária, por exemplo, existe uma previsão de isenção de impostos de IBS e CBS para a cesta básica, por exemplo. Que é né? incrível. Então, que é muito legal. Então, assim, faz todo sentido eu pensar primeiro em reforma de bens e consumo para depois pensar em renda, né? Então, acho que é uma questão pouco lógica até.
Só não pode ficar ou na volta a gente compra e nunca mais E voltar. nunca discutir. Não vamos mais Exato. discutir imposto de renda. Tá resolvido. Legal. Eu acho que... Tem Não, alguma coisa? pode ir. Depois de tudo que a gente conversou, não é difícil da gente entender hoje que talvez a contabilidade numa empresa seja uma área estratégica, né? Acho que por muito tempo as pessoas viam como uma obrigação, como você comentou, e por isso dá dor de pagar e contratar, mas fica cada vez mais óbvio que, apesar da parte de impostos ser algo complexo, o planejamento financeiro da empresa precisa ser feito de forma devida para que eu consiga, eventualmente, entender como é que está a saúde da minha empresa e ver se ela vai sobreviver nos próximos anos, quanto que sobra, quanto que eu reinvisto, quanto que eu tiro, se eu posso contratar mais gente. E com ainda mais o advento da tecnologia, as facilidades que a gente tem, eu acho que é unânime que tudo isso ficou muito mais fácil recentemente. A parte de controle, tanto financeiro quanto planejamento, estão mais facilitadas para o prestador de serviço de TI. E eu acho que é uma necessidade latente, assim, quase que urgente, que as pessoas comecem a se preocupar cada vez mais com isso e parem de deixar isso um pouquinho de lado. Então, eu acho que para nós hoje aqui, para todos os nossos ouvintes, fez muito sentido a Contabilizei estar aqui com a gente hoje. O modelo de negócio que vocês propõem, acho que dialoga totalmente com o nosso meio, com a forma com que os nossos clientes também estão acostumados a fazer negócios. E eu acho que, poxa, fechamos com chave de ouro aqui. Pelo menos nossos últimos episódios do ano aqui ficaram incríveis, cada vez mais com presença de parceiros que fazem muito sentido para os nossos clientes. Concordo totalmente. Totalmente mesmo. E acho que é legal a gente destacar que Contabilizei, parceira MSP Summit, parceira AD, recém-chegada ao nosso ecossistema. Obrigado por isso, obrigado por fazer parte do MSP Summit. O Bruno já destacou isso, reforço novamente. Esperamos contar com vocês nas próximas. Mas muito além disso, o objetivo da gente estar aqui não é para ficar fazendo propaganda um para o outro. E justamente para a gente conseguir levar um conhecimento. E acho que fechamos com chave de ouro por esse ponto. Conseguimos levar um conhecimento para o nosso público. O empresário, a gente falou isso várias vezes, eu vou repetir, tem dificuldade de ser empresário, não sabe ser empresário. A gente está falando de um mercado que é composto por profissionais de tecnologia que se tornaram empresários, e não por pessoas que nasceram eram funcionários, falaram assim, vou empreender e abre uma empresa com uma bagagem técnica. E o cara não sabe nada, o cara não sabe vender, não sabe fazer marketing, não sabe fazer atendimento ao cliente, beleza, mas também não sabe a gente não está falando que os nossos clientes são ruins, né? Não, de forma alguma, de forma alguma. Você não sabe fazer nada. Né? Não sabe fazer nada, é sacanagem, né? Mas é difícil pra caramba lidar com todos esses assuntos. Então, cada vez que a gente consegue levar um conhecimento adicional da parte administrativa, da parte contábil, da parte fiscal, da parte burocrática do negócio, acho que a gente está fazendo com que cada uma dessas empresas se desenvolva. E se todas elas se desenvolvem, todo mundo cresce junto e a gente atinge um puta de um resultado bacana. Eu acredito que deve ter muita empresa que chega até vocês que deve estar assim, aos frangalhos contabilmente, que precisa de uma ajuda e fala assim, pelo amor de Deus, o que eu faço aqui? Tem, assim, a Contabilizei, né, ela trabalha não só na parte de abertura de empresa, mas também ela recebe outras empresas, né, já em funcionamento, que tem contador ou que não tem, às vezes, inclusive, né? Então, a gente tem um processo de migração que a gente fala, onde a gente faz uma contabilidade retroativa, ou seja, a gente olha para todo o passado da empresa, vê o que está certo, o que não está errado, que obrigações não foram entregues, que impostos não foram pagos, né? E deixa o balanço, digamos assim, as demonstrações, obrigações, tudo em dia, para que nós possamos fazer a gestão dali para frente, né? E para que você possa dormir tranquilo de que, ok, né, eu estou tendo ali a minha empresa gerida ali, né, por uma empresa de contabilidade responsável, enfim, que né, tem aí mais de 10 anos de mercado, né, tem dentro do seu corpo, né, mais de 1.200 funcionários, né, então assim, a gente não está falando de uma empresa qualquer, né, não é porque eu trabalho na Contabilizei, mas assim, acho que a Contabilizei, ela é uma empresa muito séria e muito preocupada e comprometida, né, com o micro e pequeno empreendedor. Eu acho que foi por isso que ela nasceu e esse é o propósito de a gente continuar, né, seguindo aqui. Então, acho que, com certeza, acho que o público, inclusive, de tecnologia, que é uma curiosidade que eu acabei não comentando, é o nosso maior público de clientes, né? Então, assim, a gente tem uma parcela boa, que sem entrar em números, né, que é bem representativa, que são profissionais de tecnologia. Então, a gente conhece, né, muito bem, não só
pelo tempo de estrada, mas também porque a gente tem boa parte dos nossos clientes de tecnologia na nossa base, então a gente conhece as particularidades, então com certeza, né, quem quiser, qualquer dia pode, né, contratar a gente, que a gente vai ter o maior prazer em atender e assessorar, né, não só em questões do dia a dia, mas questões da gestão da empresa também, né, acho que é muito mais que fazer um balanço, uma DRE ou calcular o imposto, disponibilizar a guia, ter um serviço de prestação de contabilidade consultivo, né, que te ajude a pensar, te ajude a apontar os problemas, né, ou potenciais problemas, né, que você pode ter, né, durante a sua caminhada, né, como empreendedor. Vocês têm, fazendo um paralelo com o nosso meio, discute-se muito hoje, e é uma discussão bem aberta, mas a gente já tem algumas diretrizes de em que momento compensa eu ter uma TI interna ou ter uma TI terceirizada. Como é que vocês enxergam esse mesmo aspecto na área da contabilidade? Vocês entendem que existe um momento de eu ter um contador interno e se eu tenho, eu consigo trabalhar em parceria com a Contabilizei e esse contador interno? Ou não, é melhor terceirizar, independente do tamanho, do volume, do faturamento? Como é que é essa lógica para vocês? Bom, hoje o nosso público, né, essencialmente são empresas do Simples Nacional, MEI e PP, a gente acaba não atendendo empresas MEI, mas a gente conhece muito de MEI, então tem vários materiais, inclusive, na nossa plataforma, blog, acho que é legal também comentar aqui, quem quiser pode consumir, é de graça, a gente não cobra nada, né, tem bastante conhecimento ali disponibilizado. Tem esses anexos do Sim. Também tem material falando sobre isso também, materiais didáticos, não são técnicos, então acho que isso é bacana comentar. E a gente acaba atendendo ali clientes que faturam até 4,8 milhões, que são empresas que é o limite no qual a empresa do Simples pode se manter, né, em termos de faturamento, né? Então a gente acaba dentro desse perfil atendendo empresas do Simples Nacional e lucro presumido que também faturam até 4,8 milhões. Mas então quer dizer que então o entendimento da Contabilizei é que a partir de 4,8 milhões não faz mais sentido ter empresas de contabilidade assessorando? Não, necessariamente, porque existem outras empresas no mercado, né, que acabam ali prestando serviço para empresas de médio porte, que a gente considera que a partir de 4,8 você não é mais micro e pequeno empreendedor, você é uma empresa de médio porte, né, e então assim, tem outras empresas no mercado que acabam, né, abarcando e atendendo esse público, inclusive, né, tem empresas de grande porte multinacionais que também contam com escritórios de contabilidade, que são famosos outsourcing, BPOs, né, assessorando ali na parte contábil. Eu trabalhei em uma empresa, por exemplo, em 2014, que é uma multinacional chinesa, que a gente contava com um BPO de uma grande Big Four, uma das grandes empresas dessa de auditoria, né? E aí, em determinado momento, a gente entendeu que fazia sentido internalizar a nossa área de contabilidade, porque a gente queria ter uma gestão mais estratégica de contabilidade, e aí foi esse o momento que a gente tomou a decisão, e aí criou um departamento contábil, tributário, né? Eu participei desse processo também, né? Tirando desse BPO, desse outsourcing. Então, acho que, respondendo assim, em termos práticos, em que momento que faz sentido ter a contabilidade terceirizada ou interna? A partir do momento que você entende que a contabilidade passa a ser estratégico para você. Se ela é estratégica para você, é melhor você ter um departamento interno. Se ela não é estratégica, mas é importante, acho que só para a gente não banalizar o conceito de estratégico aqui, importante, e você entende que você está sendo bem assessorado, que o escritório de contabilidade está dando, né, prestando um bom serviço, acho que aí você pode continuar e seguir ali contando o escritório de contabilidade. E um divisor de águas, inclusive, né, que eu comentei dessa empresa que eu trabalhei, que a gente acabou internalizando, é porque a gente começou a ter temas contábeis muito mais complexos, né, e que mexia o ponteiro muito facilmente em termos de impacto no resultado. Então, a decisão de ter essa contabilidade interna, de ser algo mais estratégico, nesse sentido, a gente prefere fazer isso e tomar as decisões mais rapidamente, inclusive, porque a gente consegue fazer, não só receber no final do mês ali o balanço, a DRE, o fluxo de caixa, mas está vendo no dia a dia o acompanhamento disso. Então, acho que o contador pode participar de reunião de board, de planejamento. Exato, exatamente, né? Participar do processo de construção de orçamento também, né? A
gente também tem ali dentro de finanças que a gente chama de forecast, né? Tem esse estabelece o budget, que é o orçamento do ano, e tem o forecast, que é o ajuste basicamente ali, né? De variações que você vai ter no budget em função de questões econômicas, mercadológicas, enfim, uma perda de um grande contrato. É quase como refazer o seu budget, né? Então, assim, e é isso o contador consegue partir dessa discussão e construção internamente quando tem um departamento contábil interno. Mas eu ainda posso eventualmente usar as ferramentas digitais da Contabilizei, mesmo tendo departamento Sim, interno. com certeza. Nós também temos, inclusive, acho que até um cliente que eu lembrando agora aqui, que a gente atende, que ele decidiu ter um analista, enfim, um coordenador de finanças na estrutura dele, e ele continuou utilizando a nossa plataforma, os nossos serviços, né? E ele era meio que um interlocutor, né, entre nós e o sócio da empresa, né? Então, o sócio viu a importância de ter aquela figura naquele momento, porque a empresa estava ganhando um corpo muito maior, uma complexidade maior, mas ainda assim ele entendeu que faria sentido contar com o apoio ali da Contabilizei, e a gente segue então nesse modelo, por exemplo, né, no caso dessa empresa. Então o seu comparativo com o cenário de TI foi perfeito, né? Conforme aumenta a complexidade, conforme a tecnologia passa a ter coisas mais estratégicas para o negócio, começa a internalizar o suporte, começa muitas vezes tendo um ambiente com manager, eu tenho ali um prestador de serviço, um MSP, tenho um departamento interno, esse trabalho acontece em conjunto, na contabilidade. Então, os produtos são compartilhados. Isso aí, estamos falando de um cenário muito parecido. Legal, muito bom isso. Acho que é isso. Conseguimos passar aqui pelos principais pontos que a gente tinha previsto. Acho que de conteúdo também ficou incrível. Ajudamos muita gente, espero que vocês tenham aproveitado muito esse episódio. Para mim também, pessoalmente, foi muito esclarecedor. E agradeço demais a sua presença. A sua forma de explicar as coisas também é incrível. Que bom. Acho que facilitou. Que bom. Conseguimos simplificar alguns assuntos complexos aí. Igual o simples. É igual a simples. Simplifica, mas tem anexo pra caramba. Só não simplificou o simples, né? Podia pôr na cabeça, simplifiquei isso. Né? Muito bom, mas acho que é isso. É isso. Obrigado, Contabilizei, obrigado, Diego, e obrigado a todo mundo que está acompanhando a gente até aqui. E queria agradecer especialmente para aqueles que estão inscritos no canal do YouTube, ou que estão nos seguindo no Instagram, ou que estão seguindo a gente nos agregadores, Spotify, Apple, Google, etc. Se você está assistindo a esse vídeo, ou você está ouvindo a nossa voz nesse momento, e você não está inscrito, não segue, então é meio agradecimento só. Tá? Só vou agradecer e ficar feliz por completo quando você fizer essa tríade, Instagram, YouTube e agregador de áudio. Assim, dessa forma, você garante que todas as novidades e todos os novos episódios cheguem a você fresquinho ali, na hora, recebendo as notificações, e a gente fica consciente de que você está gostando. Porque se a gente não receber feedbacks, se você não se inscreve, se você não acompanha o episódio lá no Spotify, não responde as caixinhas de pergunta, etc., como é que a gente vai saber se o conteúdo tá bacana? Como é que a gente vai saber se o conteúdo que está chegando até você, ele realmente está sendo relevante? Então, por favor, faça isso, interage com a gente, segue a gente em todas as redes, enfim. Quem está acostumado a ouvir o MSPcast já sabe de cor todas as redes que a gente está, de tanto que a gente fala sobre isso. Que bom. Eu estou bem feliz, acho que eu queria agradecer, acho que o convite foi bem bacana estar aqui, poder falar de uma forma, né, mais leve, né, sobre um tema que não é, né, tão simples. Bom, acho que é bem bacana isso que você comentou, acho que se inscrevam nos canais, acho que é importante para que cada vez mais vocês possam trazer conteúdos relevantes. Acho que também a gente tem a virada de ano aí acontecendo, imposto de renda em abril, maio, de repente eu posso, se você, né, for do interesse do público, vir falar sobre esse tema de imposto de renda, pessoa física, acho que é bacana, né, porque a gente tem uma comunicação ali entre o que acontece na PF, na PJ e na PF, enfim. Perfeito. Então acho que gostei bastante, papo super bacana, foi um prazerzaço estar aqui com vocês.
Muito bom. E para quem quiser te encontrar ou encontrar a Contabilizei, qual que é a melhor forma? Site, LinkedIn, o que você recomenda? Nós estamos em todas as redes sociais, então, da mesma forma, então, LinkedIn, YouTube, Instagram, Twitter, e tem o nosso próprio site, além do nosso blog lá, que tem muito conteúdo, como eu já comentei. Então, é muito fácil encontrar a Contabilizei e falar ali com a gente. Legal. É isso, então agradecemos muito, obrigado a todo mundo que acompanha a gente até aqui, obrigado a você e até o próximo episódio. Falou, gente. Até a Obrigado. próxima.